Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Do fundo do meu coração, fico muito feliz nesse momento e a gente está compartilhando conhecimento. Maravilha, então hoje vai ser a queda de Lúcifer para revelações bombásticas. Nós vamos quebrar muitos tabus, vamos quebrar muitos paradigmas, vamos quebrar muitas crenças na aula de hoje. Senhor, eu te agradeço por esse momento. Em nome de Jesus, muito obrigado por eu estar desenvolvendo esse ofício, expandindo o reino do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço que essas pessoas que aqui hoje estão sejam transformadas, sejam tocadas pelo Espírito Senhor. Em nome de Jesus, amém. E amém. Vamos então iniciar. Então, o primeiro slide que a gente vai ver hoje, nós vamos fazer uma rápida revisão de ontem, que a gente falou sobre o tabernáculo de Deus. E essa foi uma aula bem profunda. Se você ainda não viu, depois você vai lá no meu feed e assiste, tá? Porque a gente viu que Lúcifer, ele nunca saiu dos átrios, tá? Esse aqui, o átrio, tá? Não sei se você tá vendo na tela, tem um quadrado que envolve os 3 reinos. O Éden eterno, o Éden de Adão e o Éden de Lúcifer. Aquele ali representa um átrio, tá? O átrio é uma cerca, tipo um quintal. E ele não tem acesso ao lugar santo, que é o Éden de Adão, e nem o lugar santíssimo, que é o Éden de Cristo, o Éden eterno, tá? E então, gente, olha só. Então, quando o Jesus ele vai para o céu, ele se torna o nosso sumo sacerdote. E sendo Jesus o nosso sumo sacerdote, nós temos como acessar o Éden eterno. Olha que profundo isso, né? Então, vou repetir. Nós temos o Éden ali de Lúcifer, onde ele nunca saiu, ali do átrio. O lugar santo, que é onde o homem foi criado, o Éden de Adão. Isso, são lugares separados. E introduzidos por Jesus, nós temos lugar no lugar santíssimo. Por isso que Jesus é sumo sacerdote, gente. Põe isso na sua cabeça, sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Então esses 3 Édens formam um tabernáculo, onde o Lúcifer caído nunca saiu dos átrios. E o homem criado, ele está aqui no lugar santo. E ele é introduzido por Jesus, o nosso sumo sacerdote, no lugar santíssimo. Isso é só o começo, para você entender toda aqui que está dando uma interrupçãozinha. Não, acho que dá para tocar sim. Tá, gente? O que eu estou construindo aqui para você é que para quinta-feira você possa enxergar algo que você nunca viu. Muito provavelmente hoje você vai ver coisas que você nunca viu, como a de ontem, mas a de quinta-feira tudo vai se encaixar e vai se tornar uma obra, vai se tornar um big picture, onde você vai ver coisas incríveis e nós vamos conseguir juntar todas as peças, ok? Então, Deus está preparando uma coisa muito importante para você. Todos aqueles que amam a Deus, Deus vai preparar coisa que nunca viram e nem ouviram, e é isso que vai acontecer hoje, e durante todo esse dia você vai ver coisas, você vai ouvir e você vai ver coisas que você nunca viu antes, com a glória do Senhor. Em nome do Senhor, você vai ver tudo isso. Então, Senhor, do fundo do coração, nós te agradecemos por esse momento. E graças à internet, nós podemos estudar a sua palavra do conforto de nossas casas. Fazei de nós pessoas, Senhor, com um coração humilde, que sejamos simples e que possamos ter a mansidão de Jesus Cristo. Aliás, Senhor, nos fazer a cada dia mais, através de uma profunda modelagem que possamos fazer com Ele todos os dias, que possamos ser como Ele, Senhor, possamos ser mansos, possamos ser simples, possamos ser humildes, verdadeiros, fiéis, com o Espírito Santo em nossos corações, em nome do Senhor Jesus, que essa live seja louvada pelo Senhor e abençoada.
Em nome do Senhor, nós vamos iniciar então. Mas antes disso, eu quero pedir que você traga mais gente para essa live através do aviãozinho. Vamos trazer 7 pessoas, porque 7, ele é o número da completude de Deus aqui na Terra. Então vamos fazer uma coisa completa. Se cada um levar 7 mensagens para conhecer o nosso trabalho vai se expandir de forma exponencial. Então, voltando aqui, formam um tabernáculo onde Lúcifer, ele nunca saiu, tá? Ele sempre ficou ali, nesse tabernáculo. Vou compartilhar agora aqui com você outra tela. E a qualquer momento você pode fazer pergunta aqui pelo chat, tá? Vou estar acompanhando você aqui pelo chat. Ok? Maravilha! Olha só, Alexandre, Cristiane, sejam bem-vindos. Muito bem. Gente, olha só. Então, quem pegou, assim, ó, o Lúcifer, ele nunca saiu dessa região do átrio, aqui, ó, o Éden de Lúcifer, ele nunca saiu dali. E o homem, ele está aqui no lugar santo, tá? E ele é introduzido por Jesus no lugar santíssimo. Lá em cima agora a gente tem o lugar santíssimo, o lugar santo e o átrio. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote, tá? Nosso sumo sacerdote. Isso aqui é o começo para a gente entender profundamente aonde eu quero chegar. Então, nós vamos ver isso agora de uma outra forma mais detalhada, para que você tenha clareza aqui do tabernáculo, tá? O primeiro espaço, o átrio, tá? É a tipologia do nosso corpo físico, ok? O segundo lugarzinho ali, depois da tenda, isso tudo aqui é uma tenda, né? O tabernáculo ele era construído assim, eles andavam pelo deserto e o tabernáculo ele era começado de dentro para fora. Então primeiro era o lugar santo que era construído, depois o lugar santíssimo e depois o átrio, ok? E o primeiro aspecto, o átrio, representa o nosso corpo físico, tá? Depois nós temos uma tipologia que é ali o Éden de Adão, o lugar santo, ele representa a nossa alma. Maravilha? E o terceiro aspecto da tipologia representa o nosso espírito. Então nós temos corpo, alma e espírito. Que maravilha, tá? Então, no tabernáculo de Moisés, o que tabernáculo de Moisés trazia dentro do lugar santíssimo? Quero ver quem é bom de Bíblia aí. Pergunta para você, o que existia dentro do lugar santíssimo? Lá dentro, o que eles colocavam? Eles construíam um tabernáculo para colocar o que lá dentro mesmo? Aonde Deus morava. Deus morava na região mais escura. E quase. E a Arca da Aliança. A Arca do Conselho. A Arca da Aliança, tá? Então essa arca, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela continha, ela representa a morada de Deus, né? Como se Deus morasse nessa Arca da Aliança, tá? E o que é a Arca da Aliança? É onde Deus reside. É onde Deus reside. Deus reside na Arca da Aliança. Então, Deus reside no nosso espírito. Porque eu fiz a comparação, né? Aonde o Éden de Cristo, ele representa o Espírito. E é ali que Deus reside. Então, Deus reside no Espírito. Deus é Espírito. Maravilha? Deus é Espírito. Você já deve ter visto isso na Bíblia, né? Então, se você quer ter uma conexão com Deus, você tem que se conectar com Ele de forma espiritual. Por isso que a transformação, porque é assim que era construído o tabernáculo. As mudanças de Deus, elas são de dentro para fora. Primeiro era construído o lugar santíssimo, depois o lugar santo, e depois era construído o átrio, tá? Maravilha. Então, todo lugar santo, ele é representado por um quadrado. Anota aí, o número 4 na Bíblia quer dizer uma questão santificada, tá? Então, toda vez que você vai santíssimo, por exemplo, quantos querubins tem no trono de Deus? Ah, o Marco, maravilha, Marco. Quantos querubins nós temos ali no trono de Deus? 4, não é verdade? É uma plataforma, o trono de Deus, né? E abaixo dessa plataforma existem 4 querubins.
E hoje nós vamos falar de um deles, né? A queda de um dos querubins, ok? Que é a queda de Lúcifer no nosso treinamento de hoje. Então a Cidade Santa, ela não é redonda. A Cidade Santa, ela não é redonda igual a Terra, mas é quadrada, igual o Santíssimo, porque ela vai ser o Santíssimo lugar da nova Terra, sabe? Éden de Cristo, é a Nova Jerusalém. E ali o mal não vai mais entrar. O que Deus tinha planejado no começo, no Éden, né, vai se concretizar lá no final. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Jamais os planos de Deus podem ser frustrados. Então, se você quer conhecer realmente o fim, você tem que vir aqui para o começo. Porque o fim é a revelação de Jesus Cristo. Primeiro capítulo, verso 1 de Apocalipse, diz que ali é a revelação de Jesus Cristo. Então lá a gente conhece mais de Jesus Cristo. Aqui do fim dos tempos. Olha que coisa interessante. Então aqui no processo do tabernáculo, né, Lúcifer se achava muito importante. Ele está aqui na primeira parte do santuário, mas ele não passa do átrio. Tá? Isso é para Deus provar para Lúcifer, porque o Lúcifer ele não entende a história. Quando ele não entende, ele entra nele mesmo, sabe? E aí ele fica um demônio, fica endemoniado, né? Fica com raiva, fica com ira. Então, dentro desta cidade, tá, está a árvore santa, cidade santíssima, onde só os vencedores vão. Nós vamos falar bastante sobre a cidade santa de Jerusalém, tá? E ali tem a árvore da vida, onde só os vencedores poderão entrar nela durante o milênio. Nós vamos ter um milênio e somente os vencedores vão poder comer dessa árvore da vida. E o restante das nações nunca terão acesso a isso que os vencedores terão. E aí você vai ter que se aprofundar um pouquinho mais para saber quem são os vencedores, tá? Que aquele que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida. Vamos voltar a alguns textos. Se você puder, abra aí 1 Coríntios 2.9. 1 Coríntios 2.9. Vou jogar aqui na tela para você, 1 Coríntios 2.9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, que Deus preparou para aqueles que o amam. Gente, quem ama Deus, Ele preparou coisas surpreendentes, extraordinárias, inimagináveis para você. Ok? Está escrito, nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Até quinta-feira você vai ver coisas poderosas. Gente, deixa eu perguntar para vocês, tá legal a transmissão? Porque para mim aqui tá dando que a transmissão tá ruim. Vocês estão, faz um joinha para mim se a transmissão tá boa. Aí, Richard, Paulo, maravilha. Se tá boa, faz um joinha aqui para mim nos comentários, porque eu tenho a impressão que ela tá falhando. Ela vai dando estabilidade baixa. Dá um joinha para mim. Apocalipse travou aqui, não consegui anotar. Tá travando. A Lady deu um joinha. Tem hora que dá uma travada. Tá travando às vezes. Deixa eu só ver se eu consigo mudar. Deu uma rápida falhada aqui. Tá, vamos continuar. Vamos tocar ficha. Então, enquanto isso, eu vou pedir para você compartilhar com 7 pessoas, número da completude de Deus. Então, manda isso agora para 7 pessoas, esse desafio, porque você vai ser como um mensageiro agora. Você vai ser como um anjo que tem uma mensagem. Você está trazendo as boas novas. Como o Evangelho. O Evangelho significa as boas novas. Você está trazendo para estas pessoas o Evangelho do Reino. Nós estamos proclamando aqui o Evangelho do Reino. Gente, isso é raro. Isso é raro. São poucas pessoas que falam do Evangelho do Reino. Quem fez a imersão sabe que nós temos muitos evangelhos, o da graça, o evangelho eterno, e também temos o evangelho
do reino, tá? O evangelho do reino tá tudo lá na Bíblia, tá tudo lá na Bíblia, a pessoa tem que só que identificar. Jesus era um cara que falava só de reino, né? Se você perceber as metáforas de Jesus, Jesus é fantástico, extraordinário, né? Vou compartilhar uma nova tela com vocês. E aí eu quero que vocês entendam, tá? Que nós temos ali primeiro o Éden de Lúcifer, tá? E nós temos as nuvens. E aí nós vamos entender como Lúcifer, ele não estava lá nas nuvens, ele estava aqui na terra quando ocorreu a rebelião. Para isso eu vou pedir que você abra lá em Isaías 14:12. Abre lá Isaías 14:12, que diz assim: como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, filho da estrela, fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações. Abra lá. Igor, maravilha, estamos aumentando o número de pessoas aqui. Por que dizemos, né? E também nós aprendemos assim a vida inteira, não sei porquê, que o anjo era um anjo que morava no céu. Por que isso? O anjo que se rebelou contra Deus, né? Por que a gente diz que ele morava lá no céu e que ele foi jogado fora do céu? Por que será? Porque esse texto está dizendo isso, né? O texto de Isaías. Eu já vou compartilhar com você. Em uma outra tradução, tá estrela da manhã. Deixa eu botar o verso aqui então para você ver. Olha só como é que tá o verso aqui. O slide 8. Para você entender direitinho aqui. Ó. Como caíste desde o céu. Estão vendo o texto agora? Marca aí a palavra Lúcifer, tá? A palavra Lúcifer, ó o Pedrinho. A palavra Lúcifer vem de Vênus, a estrela de Vênus, ou a estrela da manhã. Quando você acorda bem cedo, assim, de madrugada, e você olha para o céu, tem uma estrela que quer brilhar mais do que as outras. Ela está brilhando intensamente. Ela é tipo um espelho, ela está pegando a luz do sol, ela não tem luz própria. Ela é Vênus, tá? E ela só brilha por causa que ela está perto do sol. Então ela está como que querendo ser o sol. Esse aí é também chamado Lúcifer, tá? Ela está refletindo a luz do sol, que metaforicamente é Jesus. Mas ela não tem luz própria. Quando o sol nasce, ela desaparece. A palavra Lúcifer, tá? Ela significa portador da luz. Em hebraico, é Hillel Ben Shahar, o nome do Lúcifer. Vou botar aqui, ó, para você pegar o nome dele se você quiser saber um pouco mais. E aí eu vou botar um quadro também que eu vou falar sobre o quadro anterior. Esse quadro aqui, tá? E a gente vai entender, Leide, gente, fala com o Mike e adquira um Apocalipse em Chamas, é muito revelador. Legal, ó aí, quem que tá aparecendo aí? Maravilha, galera, gente, vamos chamar mais gente aí. Maravilha, cada vez mais gente aí aparecendo na nossa live. Matias, grande Matias. Então, olha só, o nome dele tá aqui na tela, tá? O nome dele tá aqui na tela para quem quiser saber. O nome de Lúcifer é Hillel Ben Shahar. Então ele vai subir aos céus, ele está na terra. E ele é a estrela da manhã. E o texto de Isaías 14:12 diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, como caíste desde o céu. O que o texto fala? Como caístes desde o céu, ó Lúcifer. E esse texto faz a gente pensar que ele habitava lá, não é verdade? Porque se ele caiu de lá, provavelmente ele deve morar lá. Mas eu já caí muitas vezes no chão e eu não moro no chão. Uma vez eu caí de uma goiabeira, eu não moro na goiabeira, né? Esses dias eu caí de skate, mas eu não moro de skate. Eu caí aqui na quadra de futebol, mas eu não moro na quadra de futebol. Então, deduzir que alguma coisa mora em algum lugar só porque ela caiu desse lugar é uma viagem, né? Mas aí você falou, Freta, os anjos não foram criados para morar no céu? Foi ou não foi? O que você acha? Os anjos foram ou não criados para morar no céu? O que você acha? Coloca aí nos comentários. Isso, na verdade, gente, olha só,
é uma coisa que é colocado na nossa cabeça de uma estrutura helenística grega, tá? De composição de céu, que é lá em cima, e de inferno, que é lá embaixo no centro da terra. Você tem essa visão, não tem? A maioria de nós tem essa visão. Essa visão grega de céu e inferno, ela não é a visão de Jesus sobre isso, tá? Vamos pegar a visão de Jesus sobre isso. Essa é uma visão grega, tá? O Novo Testamento foi todo escrito em grego e também tem influência romana, tá? Então tem uma influência greco-romana, tá? E olha só, vamos pegar então o que Jesus, né, tem a visão dele. O inferno na Bíblia, para você ter uma ideia, chama-se Hades. O que é Hades? Hades quer algo mais grego do que isso, né? O Hades é o deus do submundo. Olha como a Bíblia foi influenciada pela cultura grega. Mas presta atenção aqui. Ah, claro, calma aí, nós já vamos chegar lá. Quando Jesus ele foi assunto ao céu, disse ele assim, que era para que os seus discípulos não se preocuparem. Vocês não se preocupem, ele falou. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele diz o seguinte para os seus discípulos, eu vou para lhes preparar o ambiente. Eu vou para lhes preparar morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas, diz Jesus aos seus discípulos. Se não fosse assim, eu não tinha dito, ok? E ele lá em João, ele diz o seguinte, lá em João 14, ele diz o seguinte, que ele tá subindo, ok? Para preparar a morada, não é mesmo? Está subindo para preparar a morada. Mas ele diz assim, para que onde eu esteja indo, para onde quer que eu esteja indo, não é para onde eu vou, mas é assim, ele fala assim, mas para onde eu estiver, vocês estejais. Ele estava em Jerusalém. Então, para Jesus, o céu não é um lugar lá em cima, mas é uma dimensão. Não é um lugar, mas o céu para ele é uma dimensão. Eu posso estar no céu e num piscar de olhos, né? Eu posso estar lá no céu num piscar de olhos e voltar para cá nesse momento. E nesse piscar de olhos, eu posso ter acessado o eterno, a dimensão eterna de Deus e ter uma experiência profunda com Ele, ok? Então, onde ele estava e ele disse, para que onde eu estiver, vocês também. Eu vou preparar um lugar. Se vocês continuar lendo João, vocês vão ver assim, eu estou no Pai. Então, presta bem atenção, estar no céu não é estar lá em cima. Estar no céu é uma dimensão chamada Pai. Vocês não estão pegando. Estar no céu é uma dimensão chamada Pai. Vou mostrar isso aqui para vocês em João. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui o que eu acabei de dizer para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Tá aqui, ó. João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem está pegando? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele estava em Jerusalém, gente. Então o céu é uma dimensão espiritual. Podemos estar no céu estando fisicamente na terra. Estar no céu e estar no céu é estar no Pai. Ele vai falar agora o próximo verso, ó. Estar no céu é estar no Pai. E eu e você, nós podemos estar no céu, em qualquer lugar na terra. Sejam bem-vindos. Maravilha, deixa eu acenar para todo mundo aqui. Ó o João 14:11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Está aqui, ó. Tá? Então, tudo que eu falo, eu mostro para você na Bíblia. Deixa eu compartilhar um outro agora aqui para ilustrar melhor o raciocínio. Estou acostumado a trabalhar com Zoom. O Zoom dá para ver muito melhor, dá para acompanhar muito melhor.
mas aqui no Instagram a gente também consegue trabalhar. Olha só, boa noite, Ronaldo. Então isso aqui é para você entender, tá? Isso aqui é para você entender, isso aqui é um nível 1. A gente tá colocando na primeirinha, então acelerando devagarinho, ok? O nível 2 eu vou falar no treinamento, que nós vamos ter chamado imersão de Gênesis. Lá eu vou falar do nível 2, do nível 3, do nível 4. Para você ter uma ideia, são 7 níveis de interpretação. E nós estamos falando do primeiro, ok? Do primeiro nível. Estamos em primeira marcha. Na imersão, nós vamos para o outro nível. E tudo que você está vendo aqui, o desafio, ele é nível 1, tá? Esse desafio aqui é nível 1. Boa noite, Silvana. Raramente eu solto alguma coisa de um nível mais avançado aqui no desafio. Mas quando a gente passa para o nível 2, para o nível 3, o que acontece é que isso aqui desaparece. E se forma outras composições. Aqui é só para a gente compreender de forma didática e passar para um outro nível. E aí outras coisas são construídas. Abra aí na sua Bíblia em Isaías 14:12. Vou compartilhar aqui também. Isaías, o bom é você abrir na sua Bíblia, tá? Que daí você pega sua versão, sublinha, rabisca. Isaías 14:12. Aqui na tela. Então, Isaías 14:12 diz assim: como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, por isso que a gente interpreta que ele caiu do céu, mas ele estava aqui na terra, e a gente já vai ver por quê. Como foste cortado por terra, tu que delimitavas as nações. E agora vamos ver o 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Eu subirei ao céu. Se ele estivesse lá, ele não teria que subir, não é verdade? Caísse do céu, pode ser também. Agora a questão aqui é: eu subiria ao céu. Se ele precisa subir, ele não teria caído, ele precisa subir. Olha só, eu subiria ao céu. E tu dizias ao teu coração: eu subirei ao céu. E se ele estivesse lá, ele não teria que subir, vocês entenderam? Ele tem que subir acima das estrelas de Deus. Olha só, acima das estrelas de Deus, exaltarei o seu trono. Aqui que ele se perdeu, aqui que mora o perigo. Essas estrelas, quem são essas estrelas? Alguém sabe me dizer quem são essas estrelas? Opa, Aline. Essas estrelas são os serafins, gente. Essas estrelas são os serafins. Vamos abrir lá em Isaías, no capítulo 6. Abre lá Isaías capítulo 6, para a gente ver que os serafins são estrelas. Isaías capítulo 6. Olha aí, ó, na tela para você. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. E aí no verso 2, serafins estavam por cima dele. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Então serafins estavam por cima dele, estavam acima de Deus. E eles estão, os serafins, acima de Deus. Aonde que estavam os serafins? Eles estavam acima de Deus. Então, quando Lúcifer vinha a Deus, aos céus, porque ele estava na terra, mas quando ele ia para o céu, ele tinha um lugar onde ele podia ir. Ele só podia ir, aliás, para esse lugar. Que lugar que era esse? Ele sendo um querubim,
o lugar dele é abaixo do trono. Ele ficava sempre abaixo do trono, porque entre os querubins e o trono tinha uma plataforma aonde ele não podia passar, onde nenhum querubim podia passar. Então Lúcifer, ele é um querubim. Anota aí. Lúcifer, ele é o quê? Ele é um querubim, ou também chamado de animais viventes. Na Bíblia tem algumas versões chamado de animais viventes. Então Lúcifer é um querubim, ok? Todo mundo está de acordo? Até onde eu sei e estudei é isso. Tá todo mundo de acordo? Ou mudou alguma coisa? Eu acho que não, né? Então o Lúcifer, ele é um querubim. O que quer dizer um querubim? Um querubim, ele quer dizer um guardião, tá? Guardião. E ele foi criado, o guardião, ele foi criado para guardar. Mas eu pergunto para você, se não tinha diabo nessa época, ou seja, ele foi criado para guardar, mas se não existia o homem é profundo aqui, olha só. Se tudo que a gente guarda do diabo, não é verdade? E se não tinha diabo, ele estava guardando o quê? Então assim, gente, olha só, vamos fazer uma ação assertiva. Agora vamos mandar o aviãozinho aqui para 7 pessoas. Você vai escolher 7 pessoas aí do seu coração e manda para elas que tá só começando a nossa live. Eu preparei um conteúdo aqui, ó, show de bola para você. Vamos mandar, vamos compartilhar o aviãozinho aí. E aí, olha só. Então, gente, é o seguinte, ele era o guardião, Lúcifer, ele era o guardião das coisas criadas. Porque para tudo que Deus criou, tá? Ele queria que as coisas que ele criou, elas fossem guardadas. Porque para tudo que Deus, o Geber, tudo que Deus cria, ele prescreve uma lei. E o querubim, o anjo caído, ele era guardião para que essas leis fossem cumpridas, entendeu? Tem gente que eu já vi falar que diz que ele era um instrumentista de louvor. Tá errado isso aí. Se ele era alguma coisa relacionada a isso, ele é o próprio instrumento e não o instrumentista, tá? Não existe nenhum texto que diz que Lúcifer ele era ministro de coral. Isso é balela, ok? No corpo dele tinha tambores e tífaros, tá? Pífaros é o nome de um instrumento de sopro, semelhante a uma flauta. Ele era um instrumento, porque se no céu tiver algum maestro, esse maestro é o Espírito Santo, gente, que rege, que comanda de forma ordenada todas as coisas. Gente, então compartilha aí que eu vou entregar muito hoje para você, porque esse conteúdo deve ser compartilhado, mais pessoas devem saber sobre isso. Então, Lúcifer, ele era um guardião das coisas criadas. Ele dizia, eu subirei aos céus. Então, ele não está lá, ele vai subir lá. O primeiro ponto é ele dizer que vai subir acima das estrelas de Deus, que são os serafins, que estão acima de Deus. Então, sempre que a gente falar estrelas ali acima de Deus, nós estamos falando dos serafins, ok? Para a gente entender isso. Os serafins são feitos de fogo. Eu vou compartilhar uma tela aqui que você vai ver bem direitinho como é que são os serafins. Ó, olha só. Então, os querubins, vamos falar dos querubins primeiro. Eles ficam abaixo do trono. Tá vendo que ali está o trono e os querubins ficam aqui embaixo. Eles têm assim uma aparência meio com cara de animais, tá? Quando Lúcifer vinha ao céu, ele tinha um lugar no céu que ele não podia passar. Era uma plataforma. Esses são os 4 querubins que estão abaixo do trono, tá? São chamados também de animais viventes. Os animais viventes. Esses animais aqui dentro da Bíblia. E aí eu fiz uma ilustração bem legal aqui para você, ó, do meu jeitinho, tá? Para ver se você entende. Aqueles 4 verdinhos ali são os querubins, tá? Então os querubins, eles estão abaixo do trono de Deus.
E ali no meio, aquele quadradinho com um peãozinho, parece um peão, mas aquele ali é o rei, tá? Aquilo ali é o rei. Ali é o trono. Aquele quadradinho com um símbolo vermelho, um triângulo, uma bola, aquilo ali é o trono. E acima do trono estão os serafins. Do grego seraf, tá? Que significa que arde em fogo. E entre eles, tá? Eles ardem em fogo. Aí, Gustavo, maravilha, trazendo conteúdo disruptivo aqui. Ó uma imagem também aqui bem interessante para a gente ver os querubins como eles eram também chamados de rodinhas. Tá? Embaixo do trono tem rodinhas. E essas rodinhas, elas fazem o trono andar para onde ele quiser ir, em todas as direções. Muito legal essa ilustração. E você está vendo que ali em cima tem uma plataforma, ó, onde o querubim não pode passar para cima. Vai ficar gravada assim, tá? Durante essa semana vai ficar gravada. Interessante isso, né? Então vamos voltar lá para a ilustração do trono, que eu quero ver mais algumas coisas aqui com vocês, ó. Aquele meu quadro sinótipo ali do trono. É o seguinte. Essas rodinhas, elas estão lá em Daniel 7.9 e 10. Abra lá na sua Bíblia em Daniel. Daniel, capítulo 7, tá? Verso 9 e 10. Eu vou compartilhar com você aqui para a gente ver que essas rodinhas, elas estão ardentes de fogo e elas andam sobre pedras. Pedras em fogo. Ó, verso 10. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, isso representa vencedor, santidade, e o cabelo o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas eram de fogo ardente. Estão mostrando aqui que o trono de Deus, ele tinha rodinhas, tá? Rodinhas. Debaixo dessas rodinhas a gente tem pedras afogueadas, pedras em brasas, como se estivessem em brasa de fogo, pedras de fogo. Vai anotando tudo isso aí que eu vou mostrar muita coisa para você hoje, tá? Então tem rodas embaixo do trono, e embaixo dessas rodinhas tem pedras de fogo. Quando Lúcifer ele subia da terra para o céu, onde que ele podia ir? Ele só podia chegar até aqui, ele não podia mais do que isso, ó. Vou mostrar aqui dentro da ilustração. Ele não podia. E sempre que ele fosse olhar para Deus, ele tinha que olhar para cima. Não é verdade? Ele tinha que olhar para cima. Então ele ficava embaixo do trono e ele ficava cabisbaixo. Se ele quisesse olhar para Deus, ele tinha que olhar para cima. E quem que ele via? Ele via lá em cima de Deus as estrelas, os serafins. E ele dizia, eu vou subir acima das estrelas de Deus. Eu vou mais alto que Deus, eu vou até os serafins. Olha aí, quem está pegando? Quem está pegando isso aí? Ele não queria ser como Deus, ele queria ir acima de Deus. Ele não estava querendo pegar o trono de Deus, ele queria botar o trono dele acima do trono de Deus. Quem está pegando aí? Ó, Dina, beleza, Dina, saudade de você. Maravilha. Então vamos abrir lá em Isaías, no capítulo 6, verso 2. E vamos ler Isaías, capítulo 6, para a gente entender isso aqui. Isaías, capítulo 6, verso 2. Aqui na tela está pequenininho, mas dá para a gente ler, porque eu vou também lendo aqui. Serafins estavam por cima dele. Acima de quem? Deus, tá? E cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E chamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins, aqui ó, coloca em parênteses ali onde eu botei amarelo, um dos serafins. Então, quem que veio até mim? Um dos serafins. Um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Tenaz é tipo um pegador, né? Ele pegou a tenaz assim para levar, para botar na boca dele. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade também é conhecido como pecado, foi tirada, e o expiado, e o teu pecado. Então, tenaz é um pegador. Tenaz é um pegador, tá? Então, um anjo de fogo, ele usou esse pegador, essa pedra de fogo, porque essa pedra, ela é de fogo, ela queima, tá? E é fogo, quem sabe, nós somos fogo que queima fogo. O texto está aqui na Bíblia. Eu desafio alguém procurar e achar para mim aonde que está esse verso. Nós somos fogo que queima fogo. Deus é fogo e nós somos fogo. Deus é fogo que queima fogo. Então, se nós somos fogo e Deus é fogo, nós não somos queimados na presença dele. É queimado na presença dele quem não é fogo. Eu quero ver quem acha. O primeiro que achar e colocar aqui vai ganhar um presente, tá? Quero ver quem acha que Deus é fogo que queima fogo. Quem achar, coloca aqui a referência. Então, o serafim, ele usou um pegador para pegar uma rocha de fogo para queimar a boca do profeta Isaías. Pedra de fogo, gente, tá aqui, ó. Não tá? A brasa viva, tirado do altar com uma tenaz. Tá aqui na Bíblia. Então agora nós vamos pegar Ezequiel 10. Rosângela, ó a galera aí do nosso treinamento de Apocalipse. Vamos abrir lá todo mundo em Ezequiel, capítulo 10, verso 1. Ezequiel, capítulo 10, verso 1. Aqui está. E depois olhei, e eis que no firmamento, lembra daquela plataforma? Tem um firmamento aqui, ó, que estava por cima da cabeça dos querubins. Os querubins, eles estão abaixo desse firmamento. Apareceu sobre eles como uma pedra de safira. Pedra de safira, ela é essa pedra aqui da Mont Blanc, aqui, ó, na pontinha da Mont Blanc tem essa pedrinha. E é semelhante à forma de um trono. Então você está vendo ali que tem o firmamento, eu fiz um risco ali, aquilo ali é o firmamento, é a plataforma. Abaixo do firmamento estão os querubins, tá? E o trono está ali, para a gente entender. Ezequiel 10, beleza? Então, nós vamos agora botar tudo isso naquela nossa figura para deixar bem didático, porque quanto mais didático a gente for, mais você vai aprender, mais você vai pegar. E agora eu quero que você entenda aqui, ó. Ezequiel 10.1, ok? A gente acabou de ver. Você vai botar o 10.1 ali no trono de Deus, ó. Ali naquele ladinho onde eu botei lá. Lá em cima a gente tem Isaías 6.2. Aqui agora a gente tem o firmamento. As rodas de fogo a gente pegou ali em Daniel 7, verso 9 e 10. E a gente viu que temos pedras afogueadas ali embaixo. Aqueles quadradinhos vermelhos ou alaranjados lá são as pedras afogueadas, tá? Então quando Lúcifer queria vir para o céu, ele tinha que vir para cá, aqui, ó, entre as rodas afogueadas, sem poder passar lá para cima pelo firmamento. Quem pegou isso aí? Tá todo mundo entendendo, gente? Gente, vamos mandar aviãozinho. Vamos lá, agora é o minuto do aviãozinho. Todo mundo mandando aviãozinho aí para quem ainda não entrou. Temos que chamar essa galera aqui. Você vai mandar para 7 pessoas. Mesmo que você já tenha mandado, manda de novo, que é importante, ela tá aqui, ó. E aí tá feito o cerimonial, o processo de contribuição, é como se fosse uma oferta que você faz para o ministrante, é compartilhar e curtir. Eu não sei se dá para curtir, depois dá para curtir, né? Então agora vamos abrir lá em Ezequiel 10. Ezequiel 10. Quanta coisa, hein, Freta? Muita coisa. Tô só começando, gente. Tô só começando.
Então agora aqui Ezequiel 10. E depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos serafins, apareceu sobre ele como uma pedra de safira, semelhante à forma de um trono. 2. E falou o homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche a tua mão de brasas acesas entre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Aqui para fundamentar mesmo. Agora eu quero que você abra lá em Apocalipse, capítulo 8. Nós vamos ver do verso 3 ao verso 5. Capítulo 8. Do verso 3 ao 5. E veio o anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus, e o anjo tomou o incensário. Nossa Senhora! Quem fez Apocalipse chega a se emocionar com isso aqui, né? Com esse verso aqui a gente gerou uma interpretação muito poderosa. E encheu o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Isso aqui é bem poderoso. Agora Ezequiel, vamos abrir agora lá Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Olha só, presta atenção, aqui não era um querubim, mas é o querubim. Vocês estão vendo aí como é que está na sua Bíblia? É artigo definido do singular masculino. O querubim. E ele estava onde? No meio das pedras afogueadas. Ele anda pelas pedras afogueadas e não se queima com elas. Olha o Daniel aí, gente. Então, quando Lúcifer vinha ao céu, era aqui que ele ficava. Embaixo da plataforma ali com os querubins sobre as pedras afogueadas. O limite para um querubim era essa plataforma. Ele não consegue passar. Lúcifer sempre teve que olhar para Deus de baixo para cima. E ele diz, teve ali uma rebelião. Ele se rebelou e ele diz: subirei acima das estrelas do céu. Nós vamos falar bastante sobre esse Monte Santo, sabe, Leide, na imersão, nós vamos falar muito mesmo, na imersão do Gênesis, né, um nível mais profundo. Gente, agora eu quero que você pega o Isaías 14:13. Abra aí Isaías 14:13. Vamos ver agora Isaías 14:13. Que fala: e tu dizias no meu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas. Está dizendo que vai subir ali onde ficam os serafins. Acima das estrelas de Deus. As estrelas de Deus são os serafins, ok? E exaltarei o meu trono. Ele não está dizendo que vai pegar o trono de Deus. Ele está dizendo que vai botar um trono acima do trono de Deus. Ele quer ser melhor do que Deus. Olha só que petulância. Ó, Leide, aqui, ó. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Por que norte? Deus sempre aponta para o norte, que é o lado mais alto. Numa bússola, né? Ela vai sempre apontar para o mais alto. Abra agora aí em Jó 38, no verso 6 e no verso 7. Vamos lá abrir em Jó na sua Bíblia. Vou pegar um verso bem legal aqui agora, que é Jó.
que diz assim, ó: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui é só para mostrar que as filhas, tá? Ou melhor, que as estrelas da alva são anjos. Então anota aí na sua Bíblia, estrela igual a anjo. Nós só temos um texto na Bíblia inteira, tá, que fala a porcentagem dos anjos caídos. E isso interferiu em outras coisas. Está lá em Apocalipse. Vamos abrir lá em Apocalipse 12.4. Apocalipse 12.4. Para a gente ver esse trecho aqui. Apocalipse 12.4. Aqui. E a sua cauda, ó Glenda, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-se sobre a terra, e o dragão parou. Então nós temos aqui uma terça parte. Uma terça parte. Aqui nós podemos ver também que os anjos são chamados de estrelas, ó. E levou a terça parte das estrelas. Ele está levando quem? Está levando os anjos. Tá? Lúcifer, ele tinha uma legião de anjos. Ele levou um terço. Ok? Porque você pode me falar assim, ô Freta, ô Mike, ele vai querer subir acima das estrelas e não dos serafins, mas os anjos, eles são chamados de estrela, como nós estamos vendo aqui e no verso anterior lá de Jó 38.7. Então é importante a gente fundamentar muito para você ver que eu não estou inventando nada, tá? E aqui em Apocalipse 12.4, ele está falando que Lúcifer vai subir acima das estrelas. Está se referindo que ele gostaria de subir acima de Deus, onde os anjos serafins estão. Ok? Estão pegando aí, gente? Quem está pegando, coloca um joinha aí na tela. E aproveita e vamos chamar mais gente. Vamos chamar mais gente. E agora vamos abrir Isaías 14:13. Isaías 14, verso 13. Que diz assim: e tu dizias no meu coração, eu subirei ao céu. Ele está na terra, subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o trono, o meu trono, diz ele. Lá no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Então, quando ele diz subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, veja bem, ele não está dizendo que ele vai tomar o trono de Deus. Porque se ele dissesse isso, não seria tão soberbo. Porque se ele dissesse que iria se assentar no trono de Deus, ele estaria dizendo que Deus é o máximo que se pode chegar. Mas olha só o que ele está dizendo. Eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Ele acreditava que poderia superar a Deus. Então, se ele dissesse que ele ia se sentar no trono de Deus, ele estaria dizendo que queria ser como Deus. Mas presta atenção aqui, Não há nada de errado um discípulo querer ser igual ao seu mestre. Isso, inclusive, se chama discipulado, que é o mestre ensinar o discípulo a ser como ele. O liderado, querer ser igual a criatura petulante, exatamente. Não tem nada de errado um liderado querer ser igual ao seu líder. O que é uma rebelião? Uma rebelião é quando a pessoa tenta colocar a autoridade paralela àquele poder. Aí aquilo é uma rebelião, tá? Aquele poder ou autoridade já existente. Estão pegando? Gente do céu. Meu Deus, quanta informação aqui para a cabeça. Então Lúcifer, ele não queria ser igual a Deus. Ele queria ser melhor do que Deus. Ele queria ultrapassar a Deus. Ele queria ser mais que Deus. E aí que ele errou feio. No monte, diz ele ali, da congregação me assentarei. Ao lado norte, né? Isso significa o ponto mais alto.
O norte sempre vai apontar para o alto. E aí, diz ele, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele diz meu trono, ele está dizendo que é capaz de ser melhor que Deus. Você entende? E qual a proposta dele para os anjos? Como é que ele consegue manipular, como é que ele consegue desenvolver o interesse dos anjos para ir com eles? Ele diz assim, ó, se você vier comigo, você está abaixo de mim, não tá? Como eu vou subir, você fica com o meu cargo. E você vai trazer os caras que estão abaixo de você, porque você subindo para o meu cargo, os caras que estão abaixo de você vão pegar o teu cargo. E assim ele começou a influenciar todo mundo pela ambição, pela ganância. Você está entendendo como é que funciona a proposta de Satanás? Como é que ele faz? Como é que Lúcifer fazia para influenciar as pessoas? Então, gente, olha só. Ele trabalha com uma corrente de posições. E então, põe uma coisa na sua cabeça. Todo aquele que fica lutando, todos aqueles que ficam lutando por posições, geralmente eles estão enfeitiçados por Lúcifer. Isso é um feitiço de Lúcifer que eu estou mostrando aqui para vocês. Eita! Estão pegando? Então, quando tem uma mãe que diz assim, eu não me casaria com esse aí, eu me casaria com esse aqui, minha filha. É a mãe querendo ser a filha, né? Quando isso ocorre, essa mãe está no feitiço de Lúcifer. Quando o pai quer ser o filho, ou qualquer coisa dessa forma. Quando o filho quer o papel do pai, né? Ele está sobre o efeito, o feitiço de Lúcifer. Quando um liderado quer o lugar do seu líder, ele está sobre o feitiço de Lúcifer, tá? No sentido de querer estar no lugar porque pode fazer melhor, entendeu isso? Então isso é paralelo. Todas as vezes que isso ocorre, é um feitiço de Lúcifer. Vamos ver agora Isaías 14:13 aqui, tá na tela, que o monte da congregação, tá? Nossa, tem muita coisa para falar, mas aí já é num outro nível, tá? Vamos ver num outro verso. Vamos ver o que o outro verso está falando. Que ele, assim, ó, gente, ele não quer roubar o trono de Deus, tá? Mas ele quer estabelecer um governo paralelo. Ele quer pegar um governo paralelo, entendendo que ele podia ser melhor do que Deus. Ele se acha melhor do que Deus. Isso ocorreu também lá em Absalão. Quem lembra do filho de Davi, o Absalão? O Absalão, ele ia dizendo que ele era melhor do que o pai Davi, que ele podia ir julgar na cidade, entendeu? Ali na frente da cidade. E aí teve ali a rebelião de Absalão, né? Que ele estava retratando o quê? A figura do diabo. Ali era a incorporação do diabo exatamente por causa dessa rebelião. Querendo ser melhor, querendo ser o outro, tá? Então sempre que a gente vê alguém querendo ser o outro, querendo o papel do outro, querendo o cargo do outro, querendo ser o outro, porque ele pode ser papel, pode ser melhor do que o outro, ele está sobre o feitiço de Lúcifer, que é essa coisa da inveja, da ganância, sabe? Está desenvolvendo ali um poder obscuro, paralelo, que vai se opor a esse poder, tá? Isso é um perigo danado, é um perigo tremendo. Vamos pegar Isaías 14:14? 14:14. Isaías. Quanta coisa de Isaías. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Gente, isso significa a mais alta das nuvens, ela tem 11, 12, 13 quilômetros de altura. É bem alto isso, né? Então, ele tinha que estar abaixo disso. Agora, deixa eu te perguntar, como é que eu descubro aonde que ele estava? Aí você vai abrir lá em Ezequiel 28:13. Vamos abrir lá em Ezequiel 28:13, que diz assim: estive no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura,
sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Então aqui nós temos 9 pedras e temos ouro. Tá faltando 3 pedras. Isso aqui eu vou falar sobre isso amanhã, que hoje não vai dar tempo, tá? Mas só para você já ter uma ideia disso. O ouro significa algo divino, algo glorioso. Eu só posso ser divino com ouro. Então ele queria ser igual a Deus. Olha o que ele fez. Em ti se fazem os teus tambores e teus pífaros, do dia em que fosse criado, foram pregados. Então aqui, ó, o que eu quero mostrar aqui é que se ele estava no Éden, e o Éden é o Éden de Lúcifer, quando é que ele foi destruído? Ele é destruído, esse Éden aqui, ele é destruído, o Éden de Lúcifer, aqui na Terra, ele é destruído na rebelião de Lúcifer, que é chamado primeiro dilúvio. Então ocorreu um dilúvio antes do dilúvio de Noé, que está entre o Gênesis 1.1 e 1.2. Existe um gap, a gente viu ontem, né? Mostrei isso para você. Vou mostrar aqui para você rapidamente agora nessa figura aqui, ó. Então, nós temos aqui o Gênesis 1 e ali tem um risquinho, Gênesis 1.2, 1.1, 1.1 e 1.2, ok? E aí nós temos ali o primeiro dilúvio, tá? O primeiro dilúvio. E se a gente for ver bem, não sei se você já reparou, mas deixa eu compartilhar aqui com você a próxima tela. Essa aqui, ó. Então, o que Deus vai fazer? Ele vai encher, porque a gente tem a terra de Gênesis 1.1 e tem a terra de Gênesis 1.2. A terra de Gênesis 1.2 ela era sem forma e vazia. O que Deus faz? Ele enche ela de água e ela fica com forma e fica vazia. Se você chegar nos altos montes da terra, você vai encontrar sal, tá? E a terra, ela está dividida foi dividida também em continentes, né? Em 5 partes. Era um bloco, né? Tu vê que ela está toda irregular, ela é sem forma. Não é como a terra de Gênesis 1 que tinha forma. Ela está sem forma e vazia. Então, por que agora ela vai ter forma? Porque foi colocado água, ok? Então, a terra, ela está fora do eixo. Quem sabe me explicar por que a terra está fora do eixo? E aí, César? A terra, ela era para ser retinha o eixo da terra. Por que a terra está torta? A terra está torta, gente. A terra aqui ela está fora do eixo porque Deus está mostrando que alguma coisa abalou a criação. E ele restaurou de maneira que qualquer um que cientificamente estudasse a terra, qualquer um conseguiria ver que aconteceu alguma coisa aqui. Ah, não. Você não tá? Escreve alguma coisa aí para mim nos comentários, gente. Escreve aí, porque isso aqui é muito impactante. A Terra está fora do eixo. Nós estamos apenas aqui fazendo uma introdução, gente, de uma mensagem poderosa para a sua vida. Gente, bora também compartilhar aqui no aviãozinho. Quero ver mais gente aqui nessa live. Mais gente, compartilha aí com o aviãozinho para entrar. Tem bastante conteúdo. Então nós temos o Éden em juízo. Tá? O Éden está em juízo. Porque na rebelião do anjo, quando Deus traz juízo sobre a terra, lembre-se que a Bíblia diz que Satanás ele já está julgado. Ok? Jesus, assim, ó, a Bíblia diz que Satanás já está julgado. Não que ele vai ser julgado, ele já foi julgado. Ele já está julgado. Eu estou certo ou estou errado, gente? Satanás, ele já está julgado. Ok? E quando que ele foi julgado? Quando que ele foi julgado? Ele foi condenado já, tá? Ele foi julgado. Tudo que estava abaixo do governo dele foi julgado com ele, tá? Quando ele foi condenado,
Tudo que estava abaixo do governo dele foi condenado com ele. Assim também foi com Adão, ok? Então Deus não muda. Deus, ele procede da mesma forma como ele procede com outro. Ele sempre age da mesma maneira. Ou seja, quando Adão pecou, toda a terra caiu em maldição com Adão. A terra inteira caiu com ele. Ele era o Senhor da terra, então a terra inteira caiu com ele. Vamos ver isso lá em Gênesis 3.3. Aí é outra coisa, lá no Calvário daí já é a restauração. Nós vamos pegar lá em Gênesis 3.6. Abra lá em Gênesis 3.6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E a árvore era desejável para o entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Agora, o que acontece aqui? Olha só. Deus traz uma sentença aqui para o homem, traz uma outra sentença para a mulher, traz uma sentença para a serpente e uma outra para o diabo. Que um vai colocando a culpa do outro, né? Talvez se Adão puxasse a responsabilidade para si, não, ele diz assim, a culpa é da mulher. E a mulher assim, não, a culpa é da serpente. A serpente, não, a culpa é do diabo. Um foi colocando a culpa no outro, tá? Então nós vamos ver a sentença de cada um, tá ok? Então vale a pena até anotar. A sentença do homem. A sentença do homem é comer do suor do seu rosto. Então o homem ele vai ter que trabalhar até a morte para sustentar a sua casa. E com muitas dores ele vai prover a sua casa. Essa é a punição para o homem. Agora vamos pegar a sentença da mulher. O desejo agora da mulher é para o seu marido. E ela vai dar à luz com muitas dores. Muitas dores é a sentença para a mulher. E a sentença para a serpente, esse animal selvático, maldita entre todos os animais da terra serás. Qual que é a sentença da serpente ao diabo? A sentença é comer o pó da terra. Sobre o seu ventre andarás e comerás o pó sobre todos os dias da sua vida. Mas aí eu pergunto para você, a serpente ela come pó? Não, né? A serpente come o quê? Ela come animais, né? Pequenos, grandes animais, a serpente come. Então a serpente ela não come pó. Quem se alimenta de pó é a serpente chamada Diabo e Satanás, que está lá em Apocalipse. A serpente, a antiga serpente, que diz que se alimenta do pó. E quem é o pó? O pó é o homem. Deus disse para Adão, até que voltes à terra, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Então o diabo se alimenta das obras da carne do homem. Ah, não, você não está pegando, gente. Deus sentenciou a ele se alimentar do pó da terra, o diabo, ou seja, das obras da carne do homem, ok? Vocês estão pegando aí, gente? Tá valendo a pena o meu tempo aqui investido em vocês? Vocês estão pegando aí? Então eu nem vou falar de novo. Depois, se você quiser, você vai ver a gravação, tá? Que vai ficar disponível. Inclusive, depois você compartilha isso, porque muita gente precisa saber disso, hein? A gente está revelando Gênesis. Gênesis revelado, descomplicado, de forma muito simples, para você ter uma outra visão, uma outra compreensão, ok? Então presta atenção agora, presta atenção. Tudo que está abaixo do governo de Adão, ele dominava sobre a terra, sobre a água, sobre o mar, sobre os animais, ele dominava sobre tudo, não é verdade? A terra inteira ele dominava. Tudo estava sobre o domínio de Adão. E o que Deus fez? Deus amaldiçoou a terra inteira.
amaldiçoou a terra inteira. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 3, verso 17, para a gente ver isso, porque senão você vai achar que eu estou inventando. Capítulo 3, no verso 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Aqui é Deus, tá? Falando. E ao homem declarou, é Deus falando para o homem: maldita é a terra por sua causa. Vou repetir, tá? Maldita é a terra por sua causa. Ok? Então, tudo que estava debaixo do governo de Adão, quando ele caiu, foi tudo amaldiçoado. Tudo foi amaldiçoado. Tudo entrou sobre o juízo de Deus. A terra toda. Os espinhos e os abrolhos, as coisas amargas, provam isso, porque dizia lá em Gênesis que era tudo um deleite, era tudo saboroso, não existia espinhos, não existia abrolhos. Então a terra inteira foi afetada, tá? E na rebelião dos anjos, toda a terra, que era o anjo que cuidava, também entrou em juízo. Então vamos compartilhar a tela aqui para você entender isso agora. Olha só que legal. É o seguinte, porque em Gênesis 1.2, ela ficou sem forma e vazia. Ela tinha forma e ela estava completa, tá? Por que lá em Gênesis 1.2 ela fica sem forma e vazia? Por causa da rebelião do anjo, gente. Ok? A terra do Gênesis 2.4 é o Éden restaurado para o homem. Nós temos lá 2.4. Então nós vamos mostrar aqui como é que ficaria isso, ó. Tem uma restauração aqui. Nós temos uma restauração. Ó, como é que fica a terra de Gênesis 2.4. Ela tá regenerada. Ô Mike, da onde que você tira todas essas coisas, tal? Gente, é leitura, gente, ó. Leitura, eu recomendo a leitura desse livro aqui, ó. Apocalipse Explicado, tá? Ele escreve nesse livro a existência de um Éden recuperado, de um novo céu e de uma nova terra, como viu João. João vê isso, tá? E ele também traz a visão desses 3 Édens. O Éden de Adão, original, ok? Que foi destruído. E um recuperado para a eternidade. E ele também tem a ideia do último Éden, que nós vimos lá em Apocalipse, o Apocalipse 21:1, tá? Que é o Éden recuperado. Então nós teríamos esse quadro sinótipo aqui, tá? Eu tenho as bases aqui, eu não tenho nenhum problema de mostrar fonte, tá? Ó, que seria isso aqui. Então nós temos o Éden de Adão, ok? O de Lúcifer, o de Adão e o Eterno. No Eterno, ele será purificado com fogo, tá? A gente viu lá na imersão de Apocalipse, vai ser... Porque a cidade santa, ela precisa descer, mas ela não pode descer com algo que está contaminado. Ela é santa, entendeu? Então, vai ter um juízo, e aí o juízo não vai ser mais com água, não. Vai ser com fogo. É, minha gente... Vou mostrar aqui para vocês entenderem. Olha só que legal. É assim, ó. Entre o Éden de Adão e o Éden eterno, nós vamos ter uma purificação feita por Deus com fogo. A gente viu lá na imersão, a gente vai ver aqui rapidamente. E o de Lúcifer, aqui entre o de Lúcifer e o de Adão, foi com água. Né? Eu vou compartilhar aqui para você entender. Então nós temos alguns juízos de Deus. Ó. Ele fez
Segundo Pedro 3,12, que a terra veio das águas. Sim, vou fazer uma citação já, Jonas. Boa, vou fazer essa citação agora mesmo, tá? Então, vamos pegar lá 2 Pedro, como está mencionando aqui o reverendo Jonas. 2 Pedro, verso 7, no capítulo 3, tá? Pega lá, exatamente isso aí. Vou compartilhar até na tela que eu separei esse texto. Deixa eu só buscar aqui, que estava mais lá na frente, mas já vou falar agora. Ó, tá aí na tela, reverendo, olha só. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe e estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo. Estão guardados e para a destruição dos ímpios. Então, como é que Deus vai purificar o Éden de Adão? E por que a cidade santa ela vai entrar numa parousia? Parousia é quando Jesus ele vem assim nas nuvens e fica ali. Parousia é sobre as nuvens, tá? Então, a cidade de Jerusalém Santa ela vai ficar numa parousia durante 1000 anos. Vai ficar 1000 anos ali até que ocorra essa purificação com fogo e ela possa descer. Porque ela não pode descer num ambiente contaminado, tá? Por quê? Porque ela é santa. Entendeu? Vocês entenderam a parousia? A parousia vai acontecer por 1000 anos e só os vencedores vão poder subir para a cidade santa. Só os vencedores. Ela vai sobrevoar, mas sem descer aqui na terra. Por quê? Porque a terra ela foi restaurada. Ela foi restaurada, mas ela ainda não foi purificada. Então, quando nós vencermos e Jesus descer aqui na terra e nós tivermos a batalha do Armagedon, no qual nós já vencemos, então todo joelho se dobrará. Aí, Luiz, maravilha, Luiz, boa noite. Então todo joelho se dobrará e todas as nações se submeterão a ele. Satanás, ele vai ser preso por 1000 anos, e aqui será a restauração. Quem morrer aqui com 100 anos está morrendo novo, porque diz que a pessoa vai viver como vivia Noé, tá? 400, 500, 800 anos, tá? E a cidade nova, ela vai ficar sobrevoando a velha Jerusalém terrena por 1000 anos. Por que ela não pode descer? Porque a terra ainda está contaminada, ela precisa ser descontaminada com o quê? Com fogo. No final dos 1000 anos, Satanás será solto e aí ele vai dar o seu poder às nações, que vão se juntar de novo contra Cristo. E aí todas as nações vão se levantar contra Jerusalém terrena e aí nós vamos ter uma batalha. Mesmo depois desses 1000 anos, gente, eles ainda vão se levantar contra Jesus, e aí nós vamos ter a batalha do Gog e Magog, tá? E aí Deus vai tirar todos os seus da terra e vai trazer fogo sobre a terra, e esse fogo ele purificará a terra inteira. E aí que João vê o novo céu e a nova terra. Então Pedrinho está falando aqui, ó, né, que está reservado para o fogo. Que maravilha isso, né? Está reservado pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, eles estão reservados, eles estão ali preparadinhos para o fogo. Porque agora, segundo o pacto que Deus fez com Noé, por isso que ele tem um arco celeste em cima do seu trono, ele não fará mais juízo com água. Por isso que todo juízo agora é com fogo. Vocês lembram lá em Sodoma? Foi com fogo. E aí assistam a aula de ontem, que está disponível ainda, que mostra como os juízos agora serão com fogo. Vamos ver então agora o Gênesis 1.2 e fazer uma comparação com o Gênesis 1.9. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui com você. Aqui está. Olha só. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então a gente viu ontem, só podia haver trevas porque havia luz. Porque trevas é a ausência de luz. Então
para haver trevas, antes tinha que ter luz, tá? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu podia ficar meia hora falando sobre isso. Mas vamos continuar agora. Pega aqui Gênesis 1.9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Não havia porção seca, ela estava num dilúvio. Só lá no 9 que aparece a porção seca. E assim se foi. Então não existia porção seca, a terra estava num dilúvio. É o primeiro juízo aqui da rebelião. Esse dilúvio, tá? Foi um dilúvio de água com morte por causa dessa rebelião de Lúcifer. O juízo de Deus sobre a rebelião de Lúcifer. Ele trouxe água para destruir a terra inteira. A terra inteira foi atingida. E nesse momento, Deus tacou umas pedras. Foram milhões de pedras que ele tacou na terra. E tem gente que diz que Deus não taca pedra na terra, né? Tem várias passagens mostrando isso, que ele toca, sim, bastante pedra na terra. E a ciência diz que foi uma chuva de meteoros, que inclusive ocasionou a extinção dos dinossauros, né? E eu vou te provar isso na Bíblia, tá? Que foi Deus que atirou essas pedras, beleza? Deus atira muitas vezes pedras, tá? Gente, é o seguinte, vamos dar uma puxada aqui. Eu já vou para a parte final. Que já deu um horário, amanhã a gente volta. Eu vou só pegar então aqui agora o finalzinho para a gente fazer um preâmbulo final, que é o seguinte. Esses três Édens aqui que a gente tem estão as citações. Nós temos Gênesis 1.1, o Gênesis 2.4 e o Apocalipse 21. Gênesis o Éden de Lúcifer, o Éden de Adão e o Éden de Jesus. O Éden eterno, tá? Éden mineral, vegetal e o espiritual. Então assim, ó, esses três Édens, eles são tudo a mesma terra, ok? É tudo a mesma terra. Só que eles estão em estados diferentes. Uau, agora o Mike vai falar sobre escatologia em Gênesis. Por quê? Porque Deus disse: eu sou o Deus que fiz saber o fim de todas as coisas no início delas. Então você não tem que estudar escatologia lá em Apocalipse. A escatologia ela começa aqui em Gênesis. Se Deus fez saber o fim aqui no início, você quer saber do fim lá no fim? Não, tem que saber do fim aqui no início. Apocalipse, ela não é a revelação do fim dos tempos, mas é a revelação de Jesus Cristo. É só você ver o capítulo 1, verso 1. A revelação de Jesus Cristo. Foi fantástica essa imersão. O fim dos tempos, tá? Ele está revelado aqui em Gênesis. Pessoal, amanhã a gente volta, tá? Compartilha a live e que Deus traga o reino dele. Livrai, Senhor, de todo o mal todas as pessoas que aqui estejam e que Cristo esteja conosco todos os dias. O Espírito Santo do Senhor, a palavra do Senhor, e que a palavra seja cada vez mais forte e poderosa aqui na terra, como ela é aí nos céus, Senhor. Perdoe todas as nossas ofensas e dívidas, e não nos deixai cair em tentação, em pecado. Em nome de Jesus, nos faça seus governantes. Nos faça seus governantes, seus generais, suas primícias aqui na terra. Em nome do Senhor, amém, amém e amém. Maravilha! É isso aí, gente. Deu 22h41, a gente começou, era 9h15. Deu mais ou menos 1h25, quase 1h30 de live. Amanhã, 9h15,
temos mais. Amanhã nós vamos nos aprofundar, vamos entrar em coisas novas. Vai ser muito legal amanhã. E quinta-feira vai ser a maior live. Você não pode perder a live, porque vai estar tudo fundamentado. Quinta-feira você vai ter revelação. Amanhã também, porque é uma continuação, tá? A gente vai criando consciência, vamos vendo mais coisas. E na quinta-feira vem uma grande e poderosa revelação. Um bom descanso, uma boa noite. Fiquem com Deus. E até amanhã no mesmo horário. Em nome do Senhor. Amém, amém e amém. Boa noite. Valeu, gente. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado pela sua participação. Compartilhe essa live com mais pessoas. Você está compartilhando o reino de Deus. Esse é o seu propósito a partir de hoje. A identificação com Jesus, a sua identidade, é a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. E o seu propósito será expandir o reino dele através do seu ofício, através das suas habilidades. Não importa o que quer que você faça, na sua profissão, na sua família, você vai expandir o reino de Jesus. E o reino de Jesus, o reino de Deus, ele vai vir para você. E você vai viver no reino dele aqui na terra, nesse momento que você compartilha. Um grande abraço, uma boa noite. Seja amado, filho de Deus. O galardão está para você, assim como as estrelas brilham no céu numa noite linda, num luar reflexo da luz do sol, que é o Jesus Cristo que ilumina tudo e é o centro do universo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Valeu, gente. Boa noite. Grande beijo no seu coração.